Obrigado. Que o Senhor tenha liberdade de habitar em nosso meio, do nosso lar, na nossa casa, visitando o de cada um e fazendo a Deus cair por terra qualquer mal que tente contra a vida de cada um aqui, de seus familiares, porque sabemos que o diabo é o causador de todos os males, mas também sabemos que em Ti temos vida, temos libertação, temos paz, temos alegria, temos cura. Então, meu Deus, visita esse lar com a bênção do Teu Espírito, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Nós, deixa eu ver aqui o pergaminho de quarta-feira. Cadê? Isso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 24, versículo 13 em diante. Hoje nós vamos ver a casa em Emaús. Ali, 2 discípulos de Jesus tiveram uma visão espiritual. Essa visão é algo que a gente não pode ficar sem ela, né? Tomando decisão sem visão espiritual, sem entendimento espiritual, a gente geralmente toma a decisão errada e depois sofremos, e até pessoas próximas a nós sofrem também por decisões tomadas de qualquer maneira, né? Lucas capítulo 24. Em nome de Jesus. Aleluias. Lucas 24, versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios era aproximadamente 12 quilômetros. 12 quilômetros é como daqui em Realengo, mais ou menos, daqui em Sulacap, por aí, mais ou menos. A pé daqui para lá dá quanto tempo mais ou menos? Daqui até o início de Sulacap ali. 1 hora mais ou menos de caminhada, né? De 1 hora, dependendo dos pezinhos, né? Dependendo da caminhada também, né? Tem gente que tem os pezinhos são de formiga, né? E tem gente que já andam mais rápido. Mas mais ou menos 1 hora, 1h30 daqui lá. É muito tempo para você andar com uma pessoa e conversando, sim ou não? Dá para conversar bastante por 1h30, né? A gente prega aqui por meia hora, 40 minutos, já é muita coisa. Tem gente até que fica meio enfadado já, está amarrado, né? Imagina 1h30 conversando. Mas foi isso que aconteceu. Esses discípulos estavam indo lá para Emaús e olha o que vai acontecer, versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tudo aquilo é a crucificação, a morte de Cristo, tudo que aconteceu, que antecedeu a morte de Cristo na cruz, enfim. Eles iam falando sobre isso, né? Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, eram 12, agora são 3, né? Tem mais um agora andando com eles, e Jesus não vai se permitir ser reconhecido por eles. Lembre-se, Jesus já ressuscitou, então ele tem um corpo glorificado. Esse corpo a gente tenta explicar, mas não consegue, não dá. Eu já vi pessoas tentando explicar esse corpo glorificado, eu prefiro não me meter nessa aí. Amém, Jesus? Um dia eu vou ter esse corpo glorificado. Não tem nada a ver com o corpo que nós temos hoje, que um dia vai envelhecer, vai perecer, né? Não tem nada a ver. E ele então vai aparecer para esses 12 andar junto com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém?
E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o quê? O quê? O terceiro dia. Então era um domingo. É hoje o terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. Bom, vamos parar só um pouquinho. Aqui já tem algumas informações. Hoje nós vamos falando sobre o Espírito Santo. Como ele é capaz de fazer você abrir seus olhos, compreender coisas que humanamente você não vai compreender. Você pode estudar, você pode ir ao psicólogo, ao psiquiatra, você pode falar com uma pessoa entendida aqui, outra experiente ali, mas tem coisas que, se não for através do Espírito de Deus, você não vai entender, não vai compreender. Tá? Esses dois discípulos, a Bíblia chama de discípulos. Então eles andaram com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Eles ouviram Jesus falar que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eles, quando viram Jesus entregar a vida dele e morrer na cruz do Calvário, esses dois discípulos já desistiram. Então eu entendi que esses dois discípulos são semelhantes a muitas pessoas hoje dentro da igreja que desistem facilmente, que qualquer coisa consegue persuadir a mente daquela pessoa e leva a mente dela a pensar diferente do que ela pensava antes. Então Deus dá para a gente uma direção, mas qualquer coisa que acontece, ou qualquer amizade que vem falar abobrinha no ouvido, a pessoa já vai para o outro lado. Ela é facilmente levada de um lado para o outro. Então hoje ela quer muito, amanhã não quer mais. Hoje ela é obediente, amanhã já é desobediente. Hoje ela é santa e amanhã já está em pecado. Hoje ela quer muito Jesus, amanhã ela só quer o mundo. Entendeu? São pessoas que são discípulos, tá? São discípulos, mas que são facilmente levadas pelas circunstâncias. São facilmente levadas por conversações estranhas. Lembre-se, a má conversação corrompe os bons costumes. Então você vê hoje pessoas que cresceram e foram bem educadas pelo pai e pela mãe, e desculpa a expressão, hoje, se for falar humanamente, carnalmente, não vale nada. São pessoas violentas, fracas de mente, promíscuas, pessoas mentirosas, pessoas enganosas. Aí você vai falar assim: bom, não foi bem educado esse jovem, essa pessoa não foi bem educada. Aí você vai ver o pai e mãe, educou sim, foi firme na educação, mas a pessoa com o tempo ela foi sendo levada por pensamentos, por ideias, por ideologias de grupos, ou de pessoas, ou de amizades, e ela então fica fraca de mente. Tem gente assim dentro da igreja, irmãos, que parece estar muito bem, mas de vez em quando dá uma desaparecida. Aí some, passou hora, traz de volta, alguém liga, a pessoa não atende, quando atende meio atravessada. Não, pastor, está tudo bem comigo. A pessoa fica, você vê que é uma pessoa fraca de mente. Se ela andar com pessoa errada, se ela trabalhar no lugar errado, se ela tiver conversa com pessoa errada, ela enfraquece facilmente. Tem gente na igreja que está sempre falando: estou fraco. Parece uma coisa estranha, toda hora, pastor, estou fraco de novo. Mas toda hora você está fraco? Toda hora você fica fraco? O que está acontecendo com você? Você tem que ter um cuidado muito grande. Jesus avisou os discípulos: terceiro dia eu vou ressuscitar. Chega o terceiro dia e eles não têm notícia, ou está chegando o terceiro dia, eles não têm notícia da ressurreição, e eles estão voltando para casa.
E eles estão voltando para casa, declarando para uma terceira pessoa que apareceu para eles. Eles agora estão com os olhos fechados, e parece que com o ouvido também, porque não entenderam a voz de Jesus como se fosse voz dele, não viram a fisionomia dele como se fosse ele. Então os olhos já estão fechados, o ouvido também, não estão entendendo nada. O Espírito Santo não consegue mostrar nada, não consegue convencê-los de nada, porque eles estão completamente alheios a direção que Jesus já havia dado. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles nem se tocaram que eles estão errados. Nem se tocaram. Nessa hora que ele fala assim, hoje é o terceiro dia. Era para ele se tocar na hora, não, terceiro dia, então vamos voltar, vamos esperar. Até meia-noite é o terceiro dia, ou até no calendário deles, podia ser horário diferente lá, tudo bem, mas ainda é o terceiro dia. Quando terminar, chegar no quarto, se ele não aparecer para a gente, aí tudo bem. A gente vai ver que ele é só um profeta. Ele não era o Messias que iria remir a Israel. Mas só que eles declaram tudo isso. Já é o terceiro dia. Achávamos que ele era aquele que iria remir a Israel. Mas não, era um grande profeta. Reduziram, esses dois discípulos reduziram então o Criador, o Salvador, o Messias, a um simples profeta. Que havia muitos naquela época. Hoje também há. Muitos que são e muitos que dizem ser e não são coisa nenhuma. Você tem que ter cuidado. Amém, Jesus? Está dando para entender até aqui? Então, eu preciso da direção do Espírito Santo. Eu preciso da visão do Espírito de Deus. Para saber tratar minha família, tratar meu dinheiro, tratar minha profissão, tratar meus amigos, tratar os lugares onde eu frequento, tratar com pessoas. Eu preciso ter visão espiritual. Mas, eu só vou ter isso se eu entender quem é Jesus. É Ele que vai me dar isso. Amém, pessoal? Se eu não entendo quem Ele é, eu começo a perder essa visão. Eu preciso andar com Jesus. Você vê que esses homens estão andando com Jesus, irmãos, mas não estão reconhecendo Jesus. Então é questão de reconhecimento, não é questão de frequentar uma igreja. Não é questão de buscar uma igreja porque tem uma necessidade, um milagre que precisa, ou uma cesta básica que necessita, ou uma oração que seja. Não é questão de ir à igreja porque tem uma necessidade. Eles estão andando com Jesus. É questão de realmente abrir o coração para entender, para reconhecer Jesus como Ele é e quem Ele é. Ele não é só um profeta. Quando você reconhece, aí a visão espiritual volta. Olha só, vamos lá, onde eu parei aqui. Versículo 22, certo? Ele fala no 21, esperávamos que fosse o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, né, que está acontecendo, ele é um profeta, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também, olha só, hein? Olha como esses homens não estavam bem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele... Meu Deus, o que esses dois discípulos queriam mais? Fala para mim. Irmão, eu fico às vezes, sinceramente, vou falar bem sincero com você, eu fico às vezes chocado, porque a pessoa está no mundo, ela está com a vida destruída, o casamento está destruído, a saúde não tem mais, vida financeira está quase morando na rua já, a pessoa está toda arrasada, deve para Deus e o mundo, como o pessoal fala lá fora, deve para todo mundo, a pessoa está com a vida toda destruída, mas a gente chama a pessoa para sentar na igreja, ouvir uma palavra e quer levá-la a Cristo, e ela faz cara feia para a gente. Não, só quero uma cesta básica. Não, só quero uma oração. Não, você tem que conhecer Jesus. Eu não quero saber disso. Meu Deus, para que eu vou orar para uma pessoa dessa, irmão? Não, com sinceridade, irmão. Para que eu vou orar para uma pessoa dessa? Se ela nem quer nem me ouvir. Ela não quer nem ouvir isso falar de Jesus Cristo. Não quer ouvir o Evangelho. Eu creio em Deus, ora por mim. Não, não é assim não, você que não é bagunça não. O Evangelho de Cristo é coisa séria. A gente tem que tentar conversar com as pessoas. Amém, pessoal?
E mostrar para elas que não adianta. Não adianta. Você quer ser bonzinho, aí você faz uma oração. Mas você sabe que aquela oração não vai surtir efeito nenhum. Mas você quer ser educadinho, quer ser bonzinho. Você tem que sentar e falar com a pessoa. E mostrar para a pessoa o caminho. Para que ela possa entender e assim receber a oração. E a sua oração vai fazer efeito. Senão você está jogando a oração fora. O missionário que gosta de falar isso, né? Ele fala, eu não gosto de jogar a oração fora. Presta atenção em mim. O pessoal fica até chateado com ele às vezes. Diz que ele é grosseiro. Ele não é grosseiro, ele quer abençoar aquela pessoa. Na verdade, ele está amando. Por quê? Porque ele está falando e a pessoa está assim, ó, limpando a unha. A pessoa vem à frente para ser curada. Mas ela acha que o missionário vai fazer o quê? Vai soprar nela e vai ficar curada? Eu sei que tem gente que faz isso por aí. Mas não é assim que a palavra diz que vai ser. Então ele quer conversar com a pessoa, levá-la a entender, reconhecer que Jesus, o que Jesus pode fazer naquela hora, aí ele vai orar com entendimento e a pessoa vai ser curada. Mas ele está falando e a pessoa está assim, ó. Ou então está do lado conversando com a outra que quer prestar atenção. Para que vem à frente? Aí ele dá a bronca. Aí você já deve ter visto ele falar sério com a pessoa. Presta atenção em mim, eu quero curar vocês, eu quero que vocês sejam abençoados. Meu Deus do céu! Ô irmãzinha, para de falar. Aí a pessoa fica chateada às vezes, achando que ele está... Não, ele está na verdade mostrando para aquela pessoa. Se ela não reconhece Jesus, nem naquela hora que ela está pedindo para ele alguma coisa, por que ela acha que vai receber alguma coisa? Nem na hora que a pessoa... Irmão, isso me deixa assim, sabe? Nem na hora que a pessoa está precisando, ela consegue reconhecer. Tem que reconhecer Jesus. Ele tem que ser reconhecido como o Senhor da sua vida. Ele tem que ser reconhecido como aquele que fora dele não há salvação. Aquele que a graça dele te basta. Ele tem que ser reconhecido. Esses dois discípulos, eles deixaram a ideia que eles aprenderam, toda a ideia do evangelho, eles deixaram de lado, porque chegou ao terceiro dia. Jesus manda aquelas mulheres, elas chegam com uma boa notícia, no terceiro dia, já de madrugada, chegando ao terceiro dia, né? O corpo dele não está lá. Ele vive, o nosso Senhor vive. E eles estão indo embora para casa agora, dizendo que não. E Jesus aparece do lado deles, eles não reconhecem Jesus. Porque no coração já não reconheciam. Se você no coração já não reconhece, quando ele tentar falar com você, você não vai perceber. Quando ele tentar te dar uma direção, você vai achar que não. Vai achar até que é o diabo. Eu já falei isso aqui com vocês. Às vezes Deus dá uma direção para a gente, que na nossa mente não encaixa. Não encaixa. Mas é direção de Deus. É Deus fazendo as coisas dele loucas para confundir os sábios. Não encaixa. Mas é Deus mandando você fazer. Uma coisa que você não queria fazer, não podia fazer, não tinha condição de fazer, e Deus está falando, faz. E não encaixa. Aí tem gente até que fala, isso é do diabo, faz isso não. Não, mas peraí, eu sei que foi Deus que mandou fazer. Está na palavra, ele falou direto comigo pela palavra. Como assim não vou fazer? Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Parece até Jesus andando por cima da água e o pessoal achando que era fantasma. É fantasma. É um demônio que está andando, não. É Jesus, sou eu. Eu não sou demônio, não, sou eu. Não sou nenhum fantasma, não. Ah, então deixa eu ir para aí, andando por cima da água. Pode vir. Aí o Pedro foi e andou por cima das águas, enquanto ele acreditou em Jesus Cristo. Depois que duvidou, caiu de novo. E Jesus pegou e levantou. Amém, pessoal? Está dando para entender o que eu quero dizer? Se eu não reconheço, eu não posso ter dirigido pelo Espírito dele. Se eu não reconheço, como que o Espírito dele, o Espírito Santo, vai me dirigir? Eu tenho que primeiro reconhecer. E isso é para toda a nossa vida, irmãos. Quando Deus falar contigo e você não tiver certeza, não dá um passo. Você não tem certeza. Mas quando Deus falar contigo e você tiver certeza, reconheceu a voz dele, foi ele que me falou, opa, aqui eu vou contar tudo e contar todos. Mas eu vou fazer o que Deus me mandou. Amém, Jesus? Esses discípulos, meu Deus, Jesus está do lado deles.
Tudo bem, corpo glorificado, corpo que atravessava até a parede. É uma coisa diferente que a gente um dia vai ter, um dia vai entender, mas agora não dá para entender. Não adianta tentar ficar cogitando, tentar ficar tentando explicar, que não tem explicação. Amém? Não, isso não tem explicação. Mas um dia a gente vai ter o corpo igual ao dele. Ele já estava com esse corpo ali. Tanto que ele vai sumir depois. Não é? Ele aparece, e do jeito que ele aparece do nada, vai sumir do nada também. Mas o que eu quero que você entenda é, se eu não reconheço que Jesus está ali, esquece. Esquece. Se eu não reconheço que Jesus está ali, esquece, irmão. Primeira coisa que você tem que querer. Bom, eu quero que Jesus se manifeste na minha vida. Se revele na minha vida. A palavra veio, você reconheceu. Deus falou contigo. Fica naquela palavra até se cumprir essa palavra. Vai se cumprir. Amém? Reconhecimento é importante, tá? Muito importante você estar aprendendo aqui agora. Mas vamos lá. Agora Jesus vai começar a dar uma lição neles. Versículo 24, ele fala das mulheres, né? Tudo bem? Aí no 25. E ele lhes disse: ó nécios, loucos, mente curta, pequena, ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Irmãos, que coisa! 1h30, 1h30, caminhando mais ou menos, foi o bastante para Jesus dar fazer aqueles dois virarem doutor em teologia. Amém, Jesus? Jesus pegou desde do Moisés. Isso significa, Moisés escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Amém? Então, desde o princípio, Jesus pegou os pontos certos que falava dele mesmo, tá? E começou a explicar para eles. E foi dando explicação. E Jesus começou, vai descer, ó. Começou a explicar, e falar. Isso aqui fala dele, isso aqui fala dele. Pô, não convinha que ele padecesse? Olha aqui o que os Salmos fala. Olha aqui o que o Davi falou. Olha aqui o que o Ezequias fala. Olha aqui o Ezequiel. Olha aqui o que Oséias falou. Olha aqui o que esse falou. Tudo falando dele. Vocês são nécios. O que está dando bobeira em vocês? Hoje é o terceiro dia. Está dando bobeira em vocês. Ele não se revelou ainda. Ele ainda não está sendo reconhecido por eles. Mas agora a palavra está começando a queimar o coração. Porque Jesus está descendo a lenha. Diga amém, Jesus. Tem que deixar a palavra queimar dentro de você. Tem que olhar para o Evangelho. Tem que olhar porque a Escritura fala sobre Jesus Cristo. É a melhor coisa que tem. Quando você começa a ler a Bíblia, com foco em Jesus Cristo. Leia focado em Jesus Cristo. E Ele vai te ensinar tanta coisa, irmãos. E não só no Novo Testamento, no Velho também. Tem gente que acha que o Velho Testamento é só sangue, sangue, sangue. Não, todas as profecias acerca do Novo, de tudo que aconteceu no Novo, estão lá. Todas as profecias que até do que vai acontecer ainda, algumas coisas já estão acontecendo, né? Mas do que vai acontecer ainda, está lá. O novo cumpre com o velho. Jesus falou, agora está cumprido a lei. Entende? O novo cumpre com o velho, mas eles estão interligados de alguma forma. E nós às vezes desprezamos até alguns livros da Bíblia. Achamos que nada ali pode nos acrescentar alguma coisa. Todos os livros têm alguma coisa para acrescentar para a gente. Jesus vai pegar lá de Moisés. Não tem um livro na Bíblia chamado Moisés, tem? Eu acho que não, né? Ou tem? Tem? Ah, tá.
Se alguém falasse que tem aqui, eu ia embora. Eu ia falar, missionário, me tira dessa igreja que eu estou muito mal como professor. Amém, Jesus? Quando ele fala de Moisés, está falando do Pentateuco. Ele pega desde o princípio, ele vem falando, mas ele escolhe os pontos certos para falar com eles e vem mostrando somente o que falava dele, as profecias que falavam dele, os profetas que falavam dele. Ele só vem falando só aqueles textos exatos. Ele era Deus, já está glorificado ali, e ele começa a falar, irmãos, mais de uma hora de conversa. Amém, Jesus? E esses homens agora fizeram uma coisa certa, eles pararam para ouvir. Porque até agora só estão falando um monte de bobagem. E eles agora pararam para ouvir. E ele vem falando, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais. Bom, para aí, olha uma coisa importante aqui. Se eu não estou reconhecendo Jesus, ele se afasta. Entendeu? Mesmo estando na igreja, se você não está reconhecendo Jesus em todos os seus caminhos, ele se afasta. É reconhecendo Jesus em todos os seus caminhos que você vai ver a direção do Espírito Santo. Ele vai começar a te dar visão para você entender as coisas e não ficar viajando na sua mente pensando coisa de você mesmo. Ele vai te mostrar coisas extraordinárias. Diga amém, Jesus. O pastor Jaime, esses dias, estava vendo televisão, as pregações, né? É bom que você tenha a nossa TV em casa. Quem não tem ainda, não sei por que você não tem. Bom, a TV a mais barata que tem aí, não tem filme de pornografia, não tem filme adulto, não tem essas coisas, sabe? Por que o crente não tem a nossa TV em casa? 11 canais evangélicos, eu não sei por que o crente não tem a nossa TV em casa. Tinha que colocar, barato, R$70, R$80, você coloca uma nossa TV, que já tem os 11 canais evangélicos, que é o que serve para a gente, né? Eu estava lá em casa vendo o pastor Jaime, e ele estava falando que ele estava no escritório, fazendo a barba, preparando para entrar para pregar. E ele está lá fazendo a barba, e ele fala assim, e Deus fala assim com ele: abre o culto hoje. O pastor Jaime não abre o culto, ele faz o culto. E ele achou estranho, parou, chamou o auxiliar lá, um pastor, falou: irmão, avisa lá que ninguém vai abrir o culto, eu vou abrir o culto hoje. Que isso, pastor? Não, Deus mandou fazer isso. Vai lá, avisa lá, não abre não, eu estou subindo já. Aí ele acabou rapidinho, limpou, se arrumou, correu, chegou no altar. Pessoal, hoje quem vai começar o culto sou eu. Deus mandou fazer isso. Hoje quem vai começar. Aí começou o culto, fez o culto. Meia hora depois está ele pregando. No final, uma jovem menina, uma jovem senhora, uma mulher, não lembro agora, não sei a idade, não lembro se ele falou a idade. Uma mulher vem falar com eles e fala assim: ô pastor, eu saí de casa, vindo para a igreja, mas eu estava com pensamentos malignos. Eu queria sair da igreja. Pensamento de suicídio, se eu não me engano, pensamentos malignos, e queria já sair da igreja e largar Jesus. Mas aí eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me quer na igreja, olha só, hein? Faz com que o pastor Jaime comece o culto hoje. Porque ele nunca começa o culto, ele sempre entra para pregar. É sempre assim, e é normal. Mas eu quero, se o Senhor quer que eu fique na tua presença aqui na igreja e esqueça esses pensamentos, faz ele abrir o culto. Pastor, o senhor entrou, falou que Deus mandou o senhor abrir o culto. Eu não vou sair mais da igreja. Esse Deus me ama mesmo, esse Deus me quer na presença dele. Quer dizer, amém, Jesus? Olha se o pastor Jaime não está ligado com Deus, irmãos. Olha se ele é igual esses 2 discípulos aqui, desligado. Ou discípulos desligados. Jesus falou que eles eram nécios, mente fraca. Tem gente que é mente fraca na igreja, sim ou não? Tem mulher que é mente fraca na igreja. Qualquer homem que fala umas abobrinhas, ela vai, de assédio. Tem homem que é fraco, irmão.
Ô homem que carne fraca, qualquer um que chega perto, esse homem já está caindo logo, já está caindo em pecado, fraco. Qualquer coisa que tenta a pessoa cede à tentação. E aí fala assim, mas é mais forte que eu. Mentira, não é mais forte que você. Que isso, pastor? O senhor não sabe as tentações que eu enfrento. Jesus falou que não tem tentação senão humana. E ele não permite que você seja tentado acima do que você pode suportar. Jesus é mentiroso? Seja todo homem mentiroso, porém Deus é verdadeiro. Não tem tentação que você não possa vencer. Não tem. Não diga que não pode. Pode. Agora o que está faltando é reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. É isso que deve estar faltando aí. Eu tenho que reconhecer Jesus em todos os meus caminhos. Como pastor, como marido, como pai, como filho, como alguém que tem que suprir a necessidade da minha casa e cuidar corretamente do meu dinheiro. Eu não posso cometer esse erro de não reconhecer Jesus em todos os meus caminhos. Todos. Amém, irmãos? Esses homens estão voltando para casa, aparentemente tristes, reconhecendo que Jesus não era o Messias, não era o Senhor, não era o que ia remir Israel, mas ele era só um profeta que morreu e acabou. Aquele reconhecimento que eles davam a Jesus Cristo quando Jesus estava em vida, caiu por terra rápido, rápido. Olha a mente fraca, nécios, como Jesus falou. Caiu por terra rápido. Nem com as mulheres chegando lá e falando, agora mesmo, há pouco fomos lá, o corpo dele não está lá, o nosso Deus vive. Os anjos falaram com a gente no meio do caminho, nosso Deus vive. Nem ouvindo isso, esses dois discípulos conseguiram se manter reconhecendo Jesus como Senhor da vida deles. Como Cristo, o Messias, o Salvador, o Deus que deixou de ser a sua glória para habitar em nosso meio. Amém? Eu não sei como é que está a sua cabeça, irmão. Amém? Eu não sei como é que está. Mas se você está com a mente fraca, e tudo leva você à queda. De vez em quando você volta para a prostituição, de vez em quando volta para um pecado, de vez em quando volta para a bebedeira, de vez em quando volta o cigarro te pega novamente, de vez em quando volta e uma coisa errada te pega novamente. Você precisa começar a reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. Rápido. Amém, Jesus? Eu não quero ouvir de Jesus, você é nécio, mente fraquíssima. Qualquer pessoa com uma boa conversazinha ali, já leva você. Parece criança, né? Não parece? Criança é assim, né? Você chega, conversa, brinca, dá um doce, daqui a pouco já está rindo com você já. Tem gente que está na igreja desse jeito, o diabo está fazendo a festa na vida da pessoa, irmão. Mas ela está na igreja, está fazendo a festa na casa da pessoa. Casamento de crente, poxa, era para durar o resto da vida, até que a morte os separe. Mas não, casamento de crente se acabando dentro da igreja. O pessoal lá do mundo fazendo chacota com os casamentos dentro da igreja. Não é para ser desse jeito, irmão. Pastores que não estão conseguindo salvar seus casamentos. Não é para ser desse jeito, irmãos. Pastor, que vergonha, irmão. Que vergonha. Amém, Jesus? Isso é uma vergonha. A gente precisa reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. Amém? Reconhecer. Eles não estão reconhecendo. Não estão. Eles falaram com Cristo, andaram com Cristo por quase 1h30 ali, andando com Cristo, falando com Cristo, tá? Você consegue andar mais ou menos 1 quilômetro em 10 minutos, andando normal. Então você pode botar 1h20, 1h30 de caminhada, conversando com Cristo. E demoraram. Quando Jesus começa a falar, desde Moisés até Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, buscando só os textos que falavam dele, então aí eles começam a queimar o coração. Aí que eles começam a despertar. Mas ainda não reconhecem. É difícil para algumas pessoas. A gente tem que pedir a Deus para trabalhar a nossa mente. Aliás, hoje é a campanha de Jesus entrando na sua casa. Mas sexta-feira eu comecei a entregar o óleo já, tá? Que é um óleo exatamente para isso, para fazer você ter uma mente mais forte. É um ato de fé que eu estou falando para Deus alicerçar você e o diabo não enganar você nunca mais. Sexta-feira. Se for possível para você, não saia dessa campanha, mas faça outra também. Porque essa semana agora vai ser muito forte, tá? Essa semana tem hoje, sexta, o óleo que você tem que pegar, mas tem sábado, 7 horas com Cristo, o domingo,
que Deus que abre os caminhos vai estar com a gente. E a segunda, às 19 horas, segunda dia 30, lá em Padre Miguel, na nossa igreja, no Jacques Ourix 350, o nosso pastor Michael Marques estará lá, fazendo aqueles cultos que ele faz em Madureira, que ele faz em todo o Rio de Janeiro, culto de milagres, que a igreja sempre lotada, e grandes milagres acontecendo. Servo de Deus, muito usado na palavra, boa, só palavra boa para você reconhecer Jesus nos seus caminhos. Amém, Jesus? Então, segunda-feira temos um encontro marcado com ele lá, tá? Mas eu vou falar disso mais tarde. Vamos lá, então, voltando aqui agora, vamos voltar aqui rapidinho, versículo 30, não, versículo 28, e chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, aí começa a acertar, ó. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com... Os dois começaram a desconfiar, irmãos. Tem alguma coisa diferente com esse homem aqui. É engraçado o jeito dele falar, parece Jesus. Mas a fisionomia eu não estou reconhecendo, a voz também não, mas o jeito de falar, a maneira como fala da Escritura, a maneira como fala do Evangelho, parece ele lá no Sermão da Montanha, conversando com a gente. Como que ele tem jeito para falar com a gente? Amém, Jesus? Ajuda, pastor, pode ajudar. Ajuda a nossa irmãzinha, em nome de Jesus. Isso. Já conseguiu ajudar. Ajuda a tirar o som, filho. Isso. Isso, tá. Deixa ele ajuda ela lá. Presta atenção. Amém, Jesus? O Senhor aqui... Você mais atrapalha do que ajuda. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui então, em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus entra lá e eles constrangem Jesus a entrar e ficar. Eles começaram a se questionar, eles começaram a pensar, tem alguma coisa errada aqui. Acho que a gente errou feio. A gente errou feio saindo de Jerusalém e vindo para cá. Jesus mandou ficar em Jerusalém, lembra disso, né? Eu falei, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles estão saindo de lá. E eles começaram a desconfiar, e Jesus está indo embora. Irmão, se você não reconhece, ele vai. Eu já falei outro dia aqui com vocês, nosso Deus não é bajulador, não. Não confunda o amor de Deus por você por bajulação. Ele não vai bajular você. Amém, Jesus? Ele não é bajulador, não. Ele é severo, é bondoso, mas é severo também. Ele não é bajulador, não. Ele te ama, mas ele, até por amar você mesmo, ele vai ficar bajulando você, metendo a mão na sua cabeça, alisando sua cabeça. Fica assim mesmo que está tudo bem. Você não me reconhece, está nem aí para mim, faz o que quer lá fora, e está tudo bem. Mesmo assim, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Uma hora o bicho pega, irmão. E quando eu falo o bicho pega, eu estou falando do capiroto mesmo. Uma hora o bicho pega. A gente tem que começar a reconhecê-lo em todos os caminhos. Amém? E aí Jesus está indo e consegue constranger Jesus. Jesus vem, entra, versículo 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Nós começamos falando que eles estavam com os olhos fechados. Agora abriram os olhos e o conheceram. E quando conheceram, o que aconteceu? Fala para mim, bem alto aí. Jesus desapareceu. Isso aqui me chamou a atenção. Eu não tinha parado para pensar nisso, não. Mas eu fiquei pensando hoje não, né? Quando eu estava meditando isso aqui, me chamou a atenção. Primeiro, tudo bem, Santa Ceia, então esses discípulos participaram de algumas ceias com Cristo, viram o gesto de Jesus partir o pão e dar e tudo mais. As palavras que Jesus deu para eles, começou a queimar o coração deles, vamos falar isso agora, que as palavras ardiam no coração deles, tá? Mas eles ainda estavam meio ressabiados,
Quem é esse homem, afinal de contas? Que a gente não reconhece visualmente. Quem é esse homem? Quando ele vai passar reto, não, fica com a gente, entra aqui, está tarde já. Jesus não briga com eles, pelo contrário, tá bom. Jesus volta. Então Jesus está esperando você convidá-lo. Jesus está esperando você buscá-lo. As pessoas estão falando, quando ele tocar no meu coração, pastor, quando ele tocar no meu coração, eu faço isso. E Jesus está falando, não, nada disso. Eu estou esperando você falar comigo. Cuidado com essa história de sentir no coração. Cuidado com essa história de Deus falar contigo uma coisa que ele já deixou escrito, como perdão, como dízimo, como oferta, como batismo nas águas, como, sei lá, obediência. Tem coisa que não tem. Deus não vai tocar no teu coração. Quando eu sentir do coração, eu faço. Não, está escrito, faz. E é para fazer. Só que a gente não reconhece. Esse é o problema. A gente não reconhece. Jesus é a palavra, a gente não reconhece. Quando esses homens, ele entra, no gesto de partir o pão, eles reconhecem. Mas quando eles reconhecem, o que aconteceu? Jesus? Por quê, irmãos? Isso que Deus colocou no meu coração. Quando eu reconheço Jesus, eu consigo fazer tudo na direção do Espírito Santo. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, não precisa mais de mim nessa casa. Não precisa mais de mim fisicamente. Não precisa mais da minha presença física aqui nessa casa. Por que não? Porque a minha presença espiritual, o meu Espírito Santo, já chegou aqui agora. Eles reconheceram Jesus, acabou, reconhecer, tá bom, posso ir embora agora, posso ir lá falar com outras pessoas, graças a Deus, você, meu Deus do céu, hein, eu estou andando com vocês há mais de uma hora, e agora, que no partir do pão vocês reconhecem, Jesus nem falou mais nada, reconheceu, pum, sumiu, desapareceu, é outra condição que o novo corpo que a gente vai receber parece que tem, né? Pelo menos de Jesus tinha, de desaparecer no lugar e aparecer em outro, é uma coisa assim, né? O corpo novo dele tinha essa condição, não sei se o nosso vai ter, mas o dele tinha, e ele desapareceu, e eu entendi o seguinte, quando eu reconheço Jesus, eu não preciso de provas, eu ando pela, e não por, eu não preciso de provas, ele não precisa mais ficar aparecendo para mim. Eu reconheci Jesus na minha vida. Ele é Senhor da minha vida. Eu agora tenho visão do Espírito Santo, direção da palavra. Eu sei o que Deus me direciona. Aquilo que Deus fala comigo é o bastante. Eu não preciso de prova. Não tem prova. Deus falou comigo. Eu sei que foi Deus que falou comigo. Eu não preciso de prova. Diga amém, Jesus. Aquela menina que pediu prova para Deus. Se o pastor Jaime abrir o culto, eu sei que o Senhor me ama. Ela estava precisando porque ela não estava mais reconhecendo Jesus como Senhor da vida dela. E foi provado a ela. Amém, Jesus? Mas a partir do momento que eu reconheço Jesus, eu não preciso mais de provas. Eu ando pela fé. Eu creio naquilo que eu não vejo. Eu não me desespero mais, porque eu sei que o que Jesus falou vai se cumprir. Então o desespero some do meu coração. Eu passo a ter paz. Eu creio até na solução da morte que Jesus trouxe. Que dizem lá fora que a única coisa que não tem solução é o quê? Lá fora. Mas Jesus ensinou para a gente que tem. Amém, Jesus? O mundo diz que não, mas Jesus falou que tem. Então, quando uma pessoa morre com Cristo, ela não morreu. Ela está dormindo, esperando o dia do Senhor, e depois vai ficar para toda a eternidade com Ele, com um novo corpo. E a gente descobre, então, que a morte não é o fim. Na verdade, é um começo de uma vida eterna com Deus. Amém, Jesus? E aí a gente sabe esperar, vive o melhor, vive para pregar a palavra, vive para levar o evangelho, a gente foge de confusão, a gente foge de pecado, a gente foge de coisa ruim, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. A gente foge da aparência do mal, porque agora a gente só quer servir a Deus. Por quê? Porque a gente entendeu, até para a morte, Jesus deu jeito. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, isso aí. Amém? Então, por isso Jesus desaparece. Esses dois não precisam mais de mim aqui. Esses dois não precisam mais de prova que eu estou vivo. Esses dois já reconheceram. Agora vou aparecer para os outros lá. Esses aqui eu já consegui resgatar. Deu para entender isso? Pare então de ficar pedindo prova toda hora. Se você acredita e reconhece Jesus como Senhor, você tem que começar a expulsar o demônio, a amarrar o diabo.
Mandar a macumba embora, o feitiço embora. Fizeram macumba para mim, passou, e agora? Eu estou desesperado. Não tem nada que está desesperado, não. Fez, desfaça. E abençoa quem fez, não amaldiçoa, não. Abençoa quem fez, foi fulano de tal. Poxa, que Deus abençoe fulano de tal, porque ela não sabe o que ela está fazendo na vida dela. Ela está perdida fazendo uma coisa dessa. Não está com ódio dela. Não, que ódio que? Eu a amo em Cristo, que Deus a abençoe. Ela está achando que está fazendo bem para ela, mas ela não está. Mas que Deus a abençoe e a liberte dessas entidades que levam ela a fazer uma coisa dessa com os outros. E acabou. E vida que segue. Nada de ódio pela pessoa, não. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Sua guerra não é contra carne e sangue, disse o apóstolo Paulo, né? Dirigido exatamente pelo Espírito de Deus. Sua guerra não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, né? Versículo 31, então, diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram, 32, um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, fizeram o quê? Voltaram para a presença de Deus. Porque Jesus falou, é para ficar lá, não é para sair de lá. Eles voltaram para a direção de Deus. Eles voltaram para a direção do Espírito Santo. Saiu da direção? Saiu. Reconhece Jesus e volta. Amém? Reconhece Jesus e volta. Na mesma hora, já à noite, tá? Já à noite. Onde eles não andavam pela rua, com medo dos ladrões, dos bandidos, que já havia naquela época, né? Naquela época, a gente chora hoje pelo que a gente está vivendo hoje aí, está difícil, situação complicada, não dá para andar em qualquer lugar, em qualquer horário, tem que evitar horários na rua, essas coisas todas que a gente está enfrentando, lá já existia, mas na mesma hora eles voltaram para a direção de Deus, não era para ter saído de Jerusalém, voltaram, por quê? Porque reconheceram Jesus Cristo. Reconheça Jesus e volta rápido para a direção do Espírito Santo. Amém, pessoal? Reconheceu, então ele não precisa mais provar nada para vocês. Enquanto eles não reconheceram, Jesus ficou do lado deles. Olha quanto tempo Jesus perdeu com eles, hein? Digamos que esse povo andava muito, né? Digamos que ele andasse rápido, fizeram só em 40 minutos. Tá bom, beleza. 40 minutos da pregação de Jesus, misericórdia, né, irmão? Misericórdia. 40 minutos de pregação do missionário, meu Deus. Do pastor Maico, meu Deus. Do pastor Rogério, pastor Jaime, meu Deus. Caramba, que 40 minutos ouvindo esses homens pregando, que coisa linda. Imagine 40 minutos de Jesus pregando para você. Amém, Jesus? Não se converte só se a pessoa for muito carne de pescoço mesmo, né? Meu Deus do céu. E aí depois eles reconhecem Jesus, Jesus desapareceu. Então, se você reconhece Jesus em todos os seus caminhos, você vai parar de pedir prova para Ele. Entendeu? Pede prova para Deus quem não está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Aí você quer prova. Eu quero a prova disso, eu quero prova daquilo, eu quero prova daquilo. Mostra então isso, mostra então aquilo outro. Mas quem já reconhece Jesus em todos os seus caminhos não pede mais prova. A pessoa pega a palavra e crê pela fé. Não aconteceu, mas ela diz que aconteceu. Não está lá, mas ela diz que está lá. Amém, Jesus? Alguém fala, seu marido é um cachaceiro, um pinguço danado. Não vale nada. Não, meu marido é pregador do Evangelho. Ah, você está maluca? Estou maluca por Jesus. E onde está seu Jesus? Está aqui do meu lado. Está aqui sim, está maluca mesmo, está vendo fantasma. Não é fantasma, ele andou por cima das águas. Ele falou para o Pedro, sou fantasma não. Ele não é fantasma não. É você que está perturbado aí. E se for possível, até sai de pé dessa pessoa. Porque mais compensações corrompe o bom costume. Mas se for possível. Amém, Jesus? Agora, se não for possível, aprenda a fechar o ouvido, ou o coração, não o ouvido, mas o coração, para quem só fala a baboseira do Evangelho. Aprenda a abrir o ouvido só para quem fala coisa que vai te edificar em nome de Cristo. Agora, reconheceu Jesus, não precisa mais de prova. É bom quando você fala com a pessoa, irmão, que você vê que a pessoa reconhece Jesus em todos os seus caminhos. A pessoa está passando um perrengue danado,
E ela está só falando pela fé. Não, mas eu já venci na fé. Esse demônio está amarrado. Tem umas vovozinhas aqui da igreja que são assim. Eu gosto. Eu gosto de ver. As vovozinhas. Ah, pastor, passei uma luta esse dia. Fui subir a escada, não sei o quê. Fui descer a escada, não sei o quê. E foi acontecer isso. Mas está amarrado em nome de um. O meu Deus é não sei o quê. O meu Deus é isso, aquilo, outro. Que o meu Deus está repreendido. Estou pisando nele. Estou pisando nele. Está amarrado. E não sei o quê. Ah, irmão, glória a Deus. São pessoas que não precisam mais pedir prova para Deus. Não pede prova para Deus. Não pede, porque já reconhece Jesus nos seus caminhos. Amém? Quem pede prova para Deus é quem não está reconhecendo. Quando ele reconheceu, Jesus desapareceu. Não preciso mais provar nada para vocês. Diga amém? Ele espera que você coloque isso no coração. Vou terminar agora em Romanos capítulo 8 com vocês. Um texto conhecido nosso. Só para a gente fechar, e eu vou hoje entregar a Santa Ceia da Família. Santa Ceia da Família hoje. Romanos capítulo 8. Dia 30 de junho, Padre Miguel, quem é que vai lá? E vocês? Quem já está determinado que vai lá às 19 horas assistir? Levanta a mão assim. Deixa eu ver. Pouca gente, hein? Está amarrado, hein? Não, brincadeira. Quase todo mundo levantou a mão. Quase. Devia ser todo mundo. Irmãos, eu vou te falar. O pastor Michael, ele é... eu costumo dizer que ele é fora da curva. É diferente. Ah, pastor, você elogia muito. Não é elogiar, irmão, é reconhecer. Amém, Jesus? Reconhecer. O meu líder é usado por Deus a palavra de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Eu vou nas minhas reuniões ministeriais todo primeiro sábado. Todo primeiro sábado eu vou lá, eu sento só para anotar tudo. Está tudo aqui, ó, as mensagens dele aqui. Está tudo aqui anotado. Eu não abro a Bíblia, eu pego ali, boto na minha agenda, e ele vai falando e eu vou anotando, para ler depois, para meditar depois. Que, aliás, você devia fazer isso. Porque tem gente que sai da igreja aqui, acima das nuvens, assim, né? Caramba, que mensagem, Deus falou com o pastor, aí daqui a pouco está pedindo, pastor, me manda aquele vídeo lá, porque eu não estou lembrando a mensagem. Não anota nada. E Deus está falando contigo ali. Está doutrinando você para você não precisar mais pedir prova para Deus. Se você reconhece, você não pede prova. Amém? Pede prova quem não reconhece Jesus e seus caminhos. Quem reconhece, anda pela fé. Para de pedir prova. Bom, vamos lá. Para terminar, fechar. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bom, a tradução atualizada tem a revista corrigida, que é o que a gente está usando. A atualizada, ela diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperação. Todas as coisas. Deus faz. Quando você começa a reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, ao ponto de não precisar mais pedir prova para Deus de nada, apenas você obedece, é obediente, Ele começa a cooperar. O Espírito de Deus, Ele te dá uma visão da coisa tão aberta, tão nítida, que Ele começa a cooperar contigo. Pessoas que estão perto de você, vão até achar que você está fora de si, sem noção, fanática, mas você está tão convicto ou convicta que Deus está te direcionando, que você permanece naquela direção, e Deus vai te honrar, porque o Espírito de Deus, ele coopera. Amém, pessoal? Há uma cooperação. Você não vê mais Jesus como aqueles 2 discípulos não viram mais.
Não viram mais. Mas não significava que eles estavam sozinhos. Eles entenderam, não estamos mais sozinhos. Não precisava mais de prova de que Jesus estava com eles. Tanto que na mesma hora, no lugar de dormir, para esperar amanhecer o dia, não. Na mesma hora eles voltam para Jerusalém. Já a noite já tinha chegado. Amém, pessoal? E eles na mesma hora voltam para Jerusalém. Deus, ele quer cooperar com a gente. O Espírito de Deus, você não vai apalpá-lo, você não vai vê-lo. É um Espírito, por isso que se chama Espírito Santo, porque tem Espírito que não é, tem muitos, mas nós temos um único Espírito Santo, que quer cooperar com você, que você não vai ver, não vai apalpar, mas você vai saber que ele está lá. Você sabe que ele está lá, você vê as coisas acontecerem, você vê que as suas ações dirigidas pelo Espírito Santo vão te levar, alguns vão dizer até que está te levando para o abismo, mas na verdade vão te levar para a vitória. Amém, pessoal? Nem sempre Deus vai te dar direção que é coerente com a mente humana. Nem sempre a direção de Deus vai encaixar. Né? Eu costumo falar retângulo com retângulo, triângulo com triângulo, tudo encaixadinho. Não. De vez em quando ele vai pegar retângulo, vai colocar no quadrado, vai pegar quadrado, vai colocar no redondo e vai encaixar. Como é que isso encaixou? Como é que um formato de um triângulo encaixa no formato redondo? Como é que encaixa isso? Mas Deus encaixa. Ele faz o impossível e deixa as pessoas desesperadas. E as pessoas olham para você depois e falam assim: eu pensei que você estava doida, preocupado contigo. Mas agora eu vejo que o seu Deus é tremendo. De doida você não tem nada. De doido você não tem nada. Precisamos estar na visão do espiritual, ter visão espiritual, ter visão de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar na gente em nome de Jesus. Quem reconhece Jesus não pede mais prova. Guarda essa frase no seu coração. Quem reconhece Jesus em todos os seus caminhos, não pede mais prova para ele. Não pede mais prova. Tem que me provar que me ama, senão eu vou fazer essa loucura. Mas esquece. Essa pessoa não reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Quem reconhece Jesus em todos os seus caminhos, para de pedir prova. Começa a determinar que aconteça, começa a repreender o demônio, começa a falar com autoridade, e o diabo lá no inferno, lá no mundo espiritual, ele começa a ver a autoridade que aquela pessoa está usando na voz dela. Caramba, que autoridade que essa pessoa está falando. É ele. Não tem jeito. Eu tenho que sair de perto dela. Amém, Jesus? Quem reconhece Jesus não pede mais prova. Só crê em nome de Cristo. Vamos